Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito do Consumidor. Eu sou o professor Leonardo Paiva. Os nossos contatos você já sabe, estão lá no nosso slide, mas lembrando aqui, profleonardopaiva@gmail.com é meu e-mail. Acesse lá nosso site também, que está logo aqui, profleonardopaiva.com.br, para dar uma olhadinha nos cursos que a gente disponibiliza também lá no site. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários do YouTube, manda para mim um e-mail, deixa também suas impressões, né, se eu gostei, se eu não gostei, e também críticas, elogios e sugestões das aulas, pode deixar aqui embaixo nos comentários do YouTube, tá certo? Bom, sem mais delongas, hoje a gente vai tratar no direito do consumidor das chamadas práticas abusivas. Então vamos lá para o nosso slide para começar a dar uma olhadinha na matéria. Lembrando, ali no slide sempre fica o meu e-mail e o site para que vocês entrem em contato comigo pelo nosso site do curso, profleonardopaiva.com.br, e vamos começar aqui com o slide tratando lá do artigo 39. Vejam só, pessoal, o artigo 39, ele traz ele traz um certo rol de práticas abusivas, mas ele não tem por fim exaurir todas as práticas abusivas possíveis. O próprio artigo diz para nós o seguinte, e essa parte aqui já é importante que a gente tome nota da aula de hoje, é lembrar que o artigo 39 é um mero rol exemplificativo e a gente extrai isso a partir do momento que a gente vê aqui, ó, dentre outras práticas abusivas. Então ele traz ali várias práticas, a gente vai ver todas elas trazidas então pelo nosso CDC, as mais corriqueiras, as mais comuns na nossa aula de hoje. E outras práticas também podem ser entendidas como abusivas, mas o código não tem por fim exaurir todas as práticas abusivas e sim trazer um rol bastante completo, que é o que ele já tem ali no artigo 39, mas deixar abertas possibilidades para a existência, ou melhor, para o reconhecimento de outras práticas entendidas também como abusivas contra o consumidor. Então vamos dar uma olhadinha numas e noutras aqui. Na verdade, a gente vai passar por todas elas. Em algumas a gente vai parar e tratar um pouquinho melhor, que são as que normalmente mais caem em provas de concurso público, na OAB inclusive, e que também são bastante importantes para a prática da advocacia, para a prática jurídica como um todo. Vamos lá então, pessoal, dentre as várias práticas abusivas que a gente já tem, lembrando lá que o artigo 39 traz um rol meramente exemplificativo, ele não tem por fim exaurir todas as práticas abusivas, a primeira delas é condicionar, então vejam lá, inciso primeiro, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa, a limites quantitativos. Vamos lá, pessoal, tenho certeza que vocês já ouviram falar do inciso primeiro do artigo 39. Já ouviram falar na proibição, na impossibilidade de venda casada? É justamente o artigo 39, inciso primeiro, que traz essa impossibilidade e que traz isso quando realizado pelo fornecedor, né, como uma prática abusiva. Então tá lá no artigo 39, condicionar o fornecimento de um produto a outro produto, ao fornecimento de outro produto ou serviço. Por exemplo, eu vou comprar um ar-condicionado para minha casa. Então tá lá, custa R$ 1.200 o ar-condicionado. Só que a gente só vende esse ar-condicionado se você comprar também o nosso serviço, que custa, sei lá, R$500 para instalação. Então o pacote que eles costumam chamar é 1.700, sendo 1.200 do ar-condicionado e 500 do serviço de instalação. Não, mas eu só quero comprar ar-condicionado. Não fazemos isso. Só vendemos o pacote completo. Pode, pessoal? Não, não pode. Prática abusiva, ok, pessoal? A venda casada é prática abusiva e ela está lá no artigo 39, em inciso 1º, bem como ainda, sem justa causa, condicionar lá limites quantitativos à venda. É importante aquela palavrinha ali, vamos aproveitar e grifar aqui, sem justa causa, porque existe a possibilidade, em alguns casos, da limitação quantitativa, quando a intenção é atingir um maior número de consumidores, quando a intenção é auxiliar o maior número de pessoas, às vezes, que buscam a compra de um produto, normalmente em promoção, normalmente dentro de uma possibilidade ali interessante que seja o fornecimento de um produto ou serviço sob uma condição especial para o consumidor. Então,
o CDC diz o seguinte: a princípio é prática abusiva eu condicionar a limite quantitativo à minha venda, mas se tiver uma justa causa, um motivo nobre, é possível. Então não pode, mas dependendo, pode ser que possa. Mais ou menos assim, deixa ali de forma aberta. Vamos para o inciso segundo, então, pessoal, tratar lá da segunda prática abusiva, que diz respeito a recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida das suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. O que diz o inciso segundo, então? O fornecedor, a partir do momento que coloca um produto ou um serviço no mercado, ele não pode se recusar, ele deve atender o consumidor na medida do possível, né? Dentro do que possa ser atendido. Né? Vamos supor que aquela loja não tenha estrutura para atender um número X de consumidores por dia. Ela pode fechar por conta do atendimento já de todos aqueles. Questão de horário, etc. Tudo bem, havendo uma justa causa, ela pode se recusar. Mas não pode fazer isso sem um motivo, sem alguma situação excepcional. A princípio, ela colocou o produto no mercado, ela fez aquela oferta, ela disponibilizou o produto ou serviço, ela deve atender a demanda do consumidor. Vamos voltar lá e tratar então do inciso terceiro, que fala de enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. É bastante interessante aqui o inciso terceiro, pessoal, e a gente já tratou dele numa das nossas aulas. Talvez tenha sido na nossa aula, de cabeça não lembro, 3 ou 4, quando a gente fala de produto e de serviço, principalmente de produto. Eu menciono na nossa aula de produto que a existência de produto gratuito ou amostra grátis. E justamente o nosso CDC diz o seguinte: em primeiro lugar, artigo 39, inciso 3º, é prática abusiva enviar um produto ou serviço. O serviço é um pouco mais difícil, o fornecimento de serviço assim gratuito, mas tem um caso que a gente pode exemplificar aqui. Então, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia deste, um produto ou fornecer um serviço. É tido como uma prática abusiva. E o que o CDC diz mais, pessoal, para nós? Que se por acaso o fornecedor faz isso, fornece lá o produto sem que o consumidor tenha pedido, subentende-se que esse produto está sendo fornecido gratuitamente, que é um produto gratuito, certo? Justamente para impedir o fornecedor de mandar alguma coisa e depois cobrar na sequência. Era muito comum, hoje diminuiu um pouco essa prática, mas ainda existe, de alguns fornecedores mandarem um produto para ver se cola, o famoso se colar, colou. Então vamos supor lá, manda uma fabricante de computadores, manda para tua casa um computador. Você recebe o computador, fica toda feliz, começa a usar o computador, na semana seguinte chega um boleto para você pagar. E se você não paga, eles começam a te ligar insistentemente, dizer que vão te inserir lá nos cadastros de inadimplentes. Você não paga, eles vão lá e inserem você no cadastro de inadimplentes. O que é isso, pessoal? Prática abusiva, artigo 39, inciso 3º, ok? E é por isso que, a princípio, subentende-se isso como uma prática abusiva e esse produto enviado para você sem que você tenha solicitado como um produto gratuito. O que é importante a gente lembrar aqui, pessoal, é que não apenas nas relações do Código de Defesa do Consumidor, mas em todas as relações jurídicas em que a gente for atuar, o princípio que norteia qualquer relação é o princípio da boa-fé, isso sem dúvida nenhuma. E claro, pessoal, se por acaso você receber algum produto, principalmente por engano, por erro no endereço, por erro na entrega do carteiro, alguma coisa nesse sentido, a boa-fé, né, inclusive a honestidade, manda que você devolva esse produto. Né? Então entre em contato lá com quem enviou, com o fornecedor, se certifica do que é aquilo e busque, obviamente, devolver isso em nome da boa-fé e da honestidade, que certamente são inerentes à maioria dos consumidores. Agora, se há realmente um intuito fraudulento, um intuito de má-fé do fornecedor, de enviar aquilo para você, para que depois mande uma cobrança e comece a te ligar e depois ainda inserir nos órgãos de proteção ao crédito, se você não pagar aquele boleto, aquela conta, aí você tem o respaldo, você tem a segurança do CDC, que é justamente a subentender que esse produto é um produto gratuito. Não foi solicitado pelo fornecedor, ele é gratuito. Ainda dentro de produto, para daqui a pouco a gente falar de serviço. Produto. É muito comum a prática de bancos que mandam cartão de crédito para o fornecedor. Isso acontecia bastante um certo tempo atrás, né? Cerca de 5 a 7 anos atrás, isso acontecia bastante.
Hoje acontece menos, porque os bancos tomaram várias condenações por conta disso, mas ainda acontece. O que o banco faz, pessoal? O banco vai lá e te manda um cartão de crédito para tua casa no teu nome. Você recebe aquele cartão de crédito, fica todo feliz, valorizado, né? Uhul, o banco me dando aqui um limite de crédito. E você começa a usar aquele cartão de crédito. E aí, você tem que pagar ou não a conta do cartão de crédito? É óbvio que você tem que pagar a conta do cartão de crédito. Tá? Ainda que seja uma prática abusiva o envio de algum bem, algum produto sem que o consumidor tenha solicitado, a partir do momento que chega aquele cartão de crédito na tua casa, você desbloqueia ele ou simplesmente começa a usar, se possível, você anuiu com aquela contratação. A princípio era uma prática abusiva. Se você simplesmente tivesse recebido e jogado fora, prática abusiva, você não tinha que pagar nada e ponto final. Mas se você começa a utilizar, pressupõe a sua aceitação. E a partir daí, obviamente, você, consumidor, vai ter que pagar a fatura. O caso que acontecia muito, e esse sim é entendido como não apenas uma prática abusiva, mas inclusive fomentador aí de um dano material, dependendo do caso, ou até um dano moral, dependendo de outros casos também, é o envio de cartão de crédito para casa do consumidor, cartão este já desbloqueado e que já cobra anuidade. Isso era muito comum dos bancos fazerem. Você recebia um cartão de crédito que você nunca solicitou, você nunca abriu, você jogou fora aquele cartão de crédito, no mês seguinte vem uma fatura com a cobrança de uma anuidade. Prática abusiva claríssima, claríssima. Você pode pedir lá o estorno do valor ou até judicialmente uma indenização por dano moral, se for o caso, principalmente se aquela situação se agravar e houver uma inscrição em cadastro de inadimplentes, tá certo? Agora, se você recebe o produto, utiliza e concorda na utilização daquele produto, pressupõe principalmente por conta do princípio da boa-fé que você concordou com aquele envio, ainda que não tenha solicitado, apesar de o envio sem solicitação ser considerado uma prática abusiva. Dando um exemplo aqui sobre serviço, pessoal, não acontece tanto, mas já houve casos também de serviços que começam a prestar para você e depois vão te cobrar, né? Um exemplo, aqui eu não vou trazer um exemplo tão complicado, mas vamos supor, alguma pessoa que constrói, vai até a sua casa e começa a fazer melhorias, né? Você chega um dia, acorda de manhã, tem uma pessoa na porta da sua casa pintando a parede, pintando o portão, deixando a sua casa bonita. Você fica todo feliz, né? Olha que bacana, né? Veio uma pessoa aqui fazer uma boa ação, veio pintar a minha casa, e essa pessoa não te fala nada, não te faz proposta, simplesmente começa a pintar a sua casa. Depois que termina, diz o seguinte: tá aqui, são 10 mil reais. Como assim? Mas eu não pedi esse serviço. Pronto, pessoal. Artigo 39, inciso 3º, considerado uma prática abusiva, serviço que você não solicitou começou a ser realizado, e por conta disso pressupõe-se que aquele serviço é um serviço gratuito também, tá certo? Então, essas são as ideias aqui de produto ou serviço sem que haja pedido pelo consumidor. Prática abusiva, portanto. Mas algumas práticas abusivas, pessoal, inciso 5º. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Exemplo aqui, cobrar juros de forma excessiva, ou ainda casos um pouco mais graves. Vamos supor lá, o consumidor chega num hospital com uma doença, com alguma situação de urgência ou de emergência, e o hospital vai lá e exige que o consumidor deposite, sei lá, dê um cheque calção de 10 mil reais para que faça o seu atendimento. Nesse caso aqui, claro, prática abusiva, porque exigiu-se uma vantagem manifestamente excessiva. Esses casos, inclusive, acontecem bastante até hoje. Inciso 6º. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Então aqui, pessoal, vamos começar pelo final. Se se tratar de alguma situação de prestação de serviço continuado, em que há uma obrigação, por exemplo, de resultado, aí pode-se continuar a prestar um serviço que já se iniciou. Agora, uma prática que até hoje é muito comum no mercado é de algum fornecedor dizer o seguinte: não, eu começo aqui o serviço, depois te passo o preço, não vai ser nada demais, vai ser alguma coisa baratinha. Não pode, prática abusiva. Sempre o fornecedor deve passar o preço do produto ou do serviço antes da aceitação do consumidor. O consumidor só se considera obrigado a partir do momento que ele aceita um preço, uma forma de execução, um prazo de execução. Qualquer ato que fique em aberto entre o consumidor e o fornecedor vai ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor,
ok? Então, o fornecedor não pode tentar dar um jeitinho para tentar enganar o consumidor ali. Então, se não houve orçamento prévio, ou se no meio daquela prestação de serviço houve alguma intempérie e o fornecedor simplesmente continuou fazendo sem consultar o consumidor e sem pegar o seu ciente, o seu ok, a sua concordância, é considerada, portanto, uma prática abusiva. Inciso 7º. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos. O que acontece aqui, pessoal? Vejam, e o que tem acontecido muito, né, atualmente. O pessoal tem feito muitas compras via aplicativo, tem feito lá viagens também, aplicativos de transporte, etc. E muitas vezes, eu já vi isso na prática, já me consultaram bastante quanto a isso, o consumidor foi lá e deu a sua impressão sobre o pedido. Por exemplo, pediu uma pizza lá, não veio da forma que eu queria, eu vou lá no aplicativo, dou uma estrela só e digo que não estava bom, o produto chegou frio, demorou muito para chegar, enfim, tem vários motivos que podem ocasionar numa reclamação. E na sequência, vir o dono do estabelecimento e replicar, dizendo que é assim mesmo, que esse consumidor é isso, que é aquilo, xingar o consumidor. Obviamente que isso é prática abusiva. Por quê? Porque o consumidor está dentro do seu direito de reclamar, de expor. Se o próprio aplicativo, por exemplo, dá uma página para que se façam ou recomendações ou críticas, o fornecedor está sujeito àquilo. E ele não pode simplesmente depreciar o consumidor que está agindo dentro do seu próprio direito. Então, se o consumidor está agindo dentro do seu direito, é prática abusiva o fornecedor depreciá-lo. Inciso 8º. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial. Ou seja, pessoal, o que diz o inciso 8º do artigo 39? Que se há uma regra específica para aquele tipo de produto, por exemplo, produtos alimentícios têm que seguir regras lá da Anvisa, a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária, né? Se ele não seguir essas regras, prática abusiva. Se não tiverem regras específicas, nós temos lá a ABNT e o Conmetro, que são os que estão no artigo aqui, que vão ter normas específicas para se seguir também no fornecimento de produtos ou serviços. O desatendimento a essas regras, sejam elas específicas ou gerais, é considerada, portanto, uma prática abusiva realizada pelo fornecedor. Mais algumas práticas abusivas aqui, pessoal. São as últimas para a gente terminar as práticas abusivas. Inciso 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Então aqui, pessoal, primeiro vamos lá para a ressalva, né? Ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Exemplos aqui, vendas em atacado, que mais? Vendas para pessoas determinadas, por exemplo, produtos médicos. Só quem pode comprar produtos médicos são lá os médicos, os enfermeiros ou quem quer que tenha autorização para tanto. Eu, como advogado, não posso ir lá e comprar produtos médicos, por exemplo. Então, nesse caso, há regras específicas para a compra. Agora, nos casos gerais, nos casos em aberto, né, a compra de, sei lá, de uma roupa, um eletrônico, um alimento, isso é aberto a todo mundo. Então, o fornecedor não pode se recusar a vender para uma pessoa que está querendo pagar. Então, vamos supor aqui, o consumidor chega numa loja, né, encontra lá uma camiseta que ele queria na arara, lá no local, enfim, disposto para venda aquele produto. Pega aquela camiseta, leva até o caixa e diz que quer pagar, né, e vê lá as várias formas de pagamento aceitas, por exemplo, o cartão de crédito é uma delas. Agora, a gente sabe que as vendas por cartão de crédito normalmente tem uma taxa para o fornecedor. E no mesmo momento que o consumidor está na loja querendo pagar aquela camiseta, que é a última, por exemplo, liga um outro consumidor e diz o seguinte: eu quero uma camiseta tal. E o fornecedor diz: tem uma outra pessoa quase comprando aqui. Como que você vai pagar? Em dinheiro. Então já tenho uma ideia. Vou falar para a pessoa que está querendo comprar aqui no cartão de crédito que eu não vou vender para ela, você vem aqui e compra em dinheiro. Prática abusiva. Se a pessoa está no local ou ainda demanda via internet, via telefone, de todas as formas possíveis, o fornecedor não pode se recusar a vender. Se o produto está disponível, está pronto, está lá,
enfim, à disposição do consumidor para comprar, o fornecedor não pode se recusar a vender. Da mesma forma, se o fornecedor aceita cartão de crédito para uma pessoa, ele tem que aceitar cartão de crédito para todas as pessoas. Se o fornecedor aceita em 5 vezes para uma pessoa, ele tem que aceitar em 5 vezes para todas as demais pessoas. Ou seja, não pode haver discriminação em relação ao consumidor, todos têm que ser tratados iguais. Ah, professor, e casos, por exemplo, como cartão fidelidade, etc. São questões um pouquinho diferentes, né? Então, a aquisição de um produto ou de um serviço possibilita que você compre mais barato o outro. Isso não necessariamente é venda casada. Por quê? Porque você pode comprar outro serviço de forma livre, né? De forma pelo preço integral. Mas, por conta de ser um cliente VIP, um cliente de carteirinha, um cliente lá que compra sempre na loja, essa pessoa vai ter pontos ou vai ter algum benefício para comprar com desconto. Isso não é um problema. O que não se pode é se negar a vender para um e vender para outro, por exemplo, né? Se o produto, se o serviço está disponível, ele deve ser colocado no mercado e qualquer consumidor que se prontifique a pagar o preço pedido deve poder adquiri-lo, sob pena de ser considerado uma prática abusiva. Inciso 10. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Prática abusiva. Exemplo claro, pessoal, a gente já viu com certeza algumas vezes em nosso país e com certeza você já ouviu falar disso. Alguma situação caótica, emergencial, alguma situação um pouco mais complicada, em que, por exemplo, um município lá fica isolado, vamos supor lá, caso de Brumadinho, né? E que está difícil para receber insumos, enfim. Aquele fornecedor que vendia, por exemplo, água em galão, cujo galão de 20 litros custava R$10, começa a vender o mesmo galão de 20 litros por R$30. Isso é prática abusiva. Ele aumentou o preço sem uma justa causa. Ah, professor, mas não tem justa causa? O fato de por exemplo, de estar numa situação de calamidade pública, etc. Não. Isso não é justa causa. Por quê? Porque o fornecedor que está vendendo esse galão, ele pagou um valor X e vendia por R$10. Se ele estiver vendendo o seu mesmo estoque que ele pagou um valor X para vender por 10 por 30, ele está realizando uma prática abusiva. Agora, se determinados produtos ficam escassos no mercado, se a matéria-prima fica mais cara, se o produto chega a um valor mais alto, obviamente que infelizmente o mercado vai acabar também igualando, ou melhor, aumentando esses preços. O que deve ter aqui é uma justificativa para se aumentar o preço. O que não se pode fazer é se aproveitar de uma situação calamitosa, de uma situação especial, para tirar proveito sobre outro. Tirar proveito é uma prática abusiva nesse caso aqui. Ou seja, elevar os preços sem motivo é uma prática abusiva. Inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento da sua obrigação ou deixar de fixar o seu termo inicial, ou melhor, ou deixar a fixação do seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então aqui, pessoal, quando o fornecedor, principalmente no caso de prestação de serviços aqui, ele deixa em aberto a prática para conclusão do serviço, isso é uma prática abusiva. O fornecedor ele tem que prometer ao consumidor um prazo final. Ah, tudo bem, ele está com muito trabalho, esse prazo vai ser de 2 anos. Se o consumidor concordar e quiser pagar o preço, ótimo. O que não pode é deixar esse prazo em aberto ou esse prazo a exclusivo critério do fornecedor. O consumidor tem que estar ciente desse prazo e deve concordar antes do início do serviço, no momento da conclusão do fechamento do contrato. Importante lembrar, pessoal, que contrato verbal é contrato. Que contrato por e-mail ou por mensagem de WhatsApp é contrato. Sempre que a gente fala em contrato, eu não preciso de um documento físico assinado pelas partes. Contratação verbal é um contrato plenamente existente, válido e eficaz. Ok, pessoal? Então, deixar a critério do fornecedor o dia para iniciar ou o dia para terminar a execução do serviço é prática abusiva. O consumidor tem que estar ciente de quando vai iniciar, de quando vai terminar, deve concordar com isso e pagar o preço. E de preferência inserir nesse contrato uma cláusula penal, uma cláusula de multa aí, caso haja atraso na entrega do produto ou do serviço aqui principalmente. Inciso 13. Prática abusiva ainda
a aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou do contratualmente estabelecido. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, até o Código Civil e leis específicas a depender do caso concreto, estipulam que há limites na cobrança de juros ou até de correção monetária, índices aqui de correção monetária para determinados contratos. Cobrar de forma diversa da lei, ou ainda o fornecedor enganar o consumidor, colocando uma taxa no contrato, mas na hora do cálculo estipulando outro valor. Muitas vezes o consumidor é leigo, a gente vai lembrar lá do conceito de vulnerabilidade científica ou jurídica, que é aquela que o consumidor não conhece, os conceitos de economia, de contabilidade. Isso é considerado uma prática abusiva, né? Então vamos supor lá, se o fornecedor coloca que o pagamento vai ser feito em 10 vezes, com juros de tantos % ao mês, mais... sei lá, reajuste pelo INPC, mas na hora que ele for mandar os boletos, ele reajuste lá para um pouquinho mais o percentual e para algum outro índice oficial que esteja rendendo mais, isso é prática abusiva. Muitas vezes o consumidor não vai nem perceber, porque às vezes o montante ali é pequeno e o consumidor também não vai atrás disso para fazer o cálculo e saber o valor que vai pagar. O consumidor, vamos lembrar, é sempre vulnerável. Então, se houver esse tipo de prática, é considerado uma prática abusiva, e aí o benefício vai se dar em razão do consumidor, que vai poder receber em dobro, inclusive, esses valores pagos a mais, ou melhor, cobrados a mais, né, pelo fornecedor. Inciso 14, última das práticas abusivas, e a das mais recentes que foi inserida aqui no nosso CDC, permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Então, a primeira coisa aqui, pessoal, o CDC, ele nos colocou, ou melhor, né? Ele deu a autoridade... Opa, acho que eu coloquei errado aqui. Cadê? Caneta. A autoridade administrativa, normalmente lá a prefeitura ou até o governo, normalmente as prefeituras de cada cidade, o dever de estipular um número máximo de pessoas que pode frequentar determinado estabelecimento. Vocês certamente já viram essa placa na entrada lá de restaurantes, bares, baladas, alguma coisa assim. Normalmente é uma placa grande que tem bem na entrada, verde, dizendo lá número máximo de pessoas, número máximo de ocupantes, acho que eles colocam alguma coisa nesse sentido, X. Se por acaso esse restaurante, esse bar, essa balada, o que quer que seja, tiver um número maior do que essas pessoas, é considerada, portanto, uma prática abusiva e sujeita, inclusive, normalmente a sanções administrativas pelo órgão administrativo, que normalmente é aquele que fixa o número máximo, normalmente auxiliado por bombeiros ou pela autoridade competente, e faz essa verificação, faz justamente esse controle para ver se não está ultrapassando esse número legal, esse número administrativamente estabelecido como máximo. Ok, pessoal? Então, essas eram as nossas práticas abusivas. Lembrando que o nosso Código de Defesa do Consumidor elenca essas 14 práticas abusivas, mas ele é um rol meramente exemplificativo. Vocês entenderam, né? Exemplificativo. Tá aí. Ele não é um rol exaustivo, várias outras práticas podem também ser consideradas abusivas. Maravilha, pessoal? Vamos dar sequência aqui para tratar do artigo 40, ainda dentro da prática abusiva, que trata de mais uma questãozinha aqui. Vamos dar uma olhada lá. Artigo 40, então. O fornecedor de serviços será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Então aqui, pessoal, estamos falando de serviço. Sempre que nós estivermos falando de serviço, principalmente nos casos em que há não apenas a prestação do serviço, mas a entrega também de material, o fornecedor ele não pode apenas... Deixa eu voltar aqui para mim. O fornecedor ele não pode apenas dar um valor global. Vai custar 5 mil tudo, né? O serviço com o material. Não. O CDC diz que o fornecedor deve dar lá um orçamento discriminado. O que é valor de mão de obra, o que é valor de produto, o que é valor dos materiais, bem como informar a data de início e de final, além das condições de pagamento. Todas as informações têm que estar bem claras ali ao consumidor.
Ok, pessoal? Por que principalmente isso? Para que o consumidor possa pedir, por exemplo, a garantia sobre um produto, né? Para que ele saiba quanto custou efetivamente aquele produto, de preferência se tiver algum produto, nota fiscal desse produto, né, pessoal? E de diferenciar o que é valor de serviço, o que é valor de produto, quando vai começar, quando vai terminar, tem multa por atraso ou não. Quanto mais informação ao consumidor, melhor. Mas o mínimo de informação está lá no artigo 40. Valor de produto, valor de serviço, data de início, equipamentos empregados, data de final e condições de pagamento. Artigo 40. Vamos voltar lá para o PowerPoint e dar uma olhadinha nos parágrafos. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado do seu recebimento pelo consumidor. Então aqui, pessoal, o que é importante inicialmente para nós é aqui, ó, salvo estipulação em contrário. Ou seja, o CDC deixa em aberta a possibilidade de o consumidor e o fornecedor ajustarem esse prazo desse orçamento, principalmente quando se trata de produtos ou de serviços aí que tem uma rotatividade de preço muito alto. Por exemplo, né, é uma prestação de serviço acumulada com uma venda de produto de algum bem que é cotado, que é orçado em dólar. Ou seja, de um dia para o outro pode mudar essa cotação. Então lá, o CDC diz, se não tiver prazo estipulado naquele orçamento, é de 10 dias o prazo de validade. Agora, existe a possibilidade de o fornecedor inserir lá um prazo menor ou um prazo maior de validade para aquele orçamento. Ok? Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. A partir do momento, então, pessoal, que o fornecedor entrega o orçamento, o consumidor vai lá e dá o seu ok, nada pode mudar naquele orçamento. Pressupõe-se que qualquer alteração de preço no mercado, qualquer alteração lá, por exemplo, do dólar, etc., fica sob responsabilidade do fornecedor. Claro, o fornecedor já tem o seu lucro. Normalmente ele embute no seu lucro o risco da atividade, né? A gente tem até a teoria do risco da atividade que fala sobre isso. Agora, uma vez entregue o orçamento aceito pelo consumidor, só pode haver alteração quanto a prazo, produto a ser utilizado, que mais? Equipamentos a serem empregados, preço principalmente, caso haja acordo entre as partes. Caso o consumidor e o fornecedor cheguem a um aditivo contratual para modificar aquele valor, aquele prazo, etc., que eles haviam pactuado. E por fim, parágrafo 3º, o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. É justamente o que eu estava falando para vocês agora, pessoal. O fornecedor, ele é responsável pelo risco do seu serviço, pelo risco da sua atividade. Se qualquer coisa acontecer lá, por exemplo, o preço daquela matéria-prima ficar mais caro, ou, sei lá, né, o funcionário do fornecedor pedir demissão, ele tem que contratar um outro que cobra mais caro para aquele serviço, ele não pode repassar isso para o consumidor. Por quê? Porque o que está combinado, famosa frase, né? O que é combinado não sai caro. Então, se está combinado, só pode haver modificação se o consumidor concordar com isso. Senão, o fornecedor vai ter que cumprir exatamente nos termos daquele oferecimento, daquele orçamento inicial e do contrato que foi realizado. Lembrando que o contrato não necessariamente precisa ser escrito, pode muitas vezes ser verbal, ou ainda, né, não precisa ser escrito lá por meio de um orçamento, de um documento particular, por exemplo, mas fechado por e-mail ou fechado ainda por mensagens de WhatsApp, por exemplo, são contratos plenamente válidos. Bom, pessoal, deixo na tela aí meu e-mail, né? Tá diferente do e-mail anterior, esse é o e-mail do escritório, na verdade. Também convido vocês a entrar lá nas nossas páginas, a curtir lá as nossas postagens e também na minha página da internet, profleonardopaiva.com.br. Lá tem os nossos cursos, lá vocês podem tirar dúvidas e também acompanhar as nossas postagens nas redes sociais, todas são Prof. Leonardo Paiva, tá certo? Muito obrigado por terem acompanhado essa aula. Deixa aqui embaixo se eu gostei ou se eu não gostei. Deixa um comentário lá para mim e precisando, eu estou à disposição. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.